As coisas estão pendentes em todos os municípios. Nós precisamos de dinheiro, ministro. Temos que ter dinheiro da Defesa Civil para nossa defesa aqui nos municípios. Água e material de higiene. Eu liguei para ver como que a gente podia ajudar a Farroupilha. E encontrei uma pessoa me ofendendo, falando de uma forma descontrolada, tentando criar um factoide em cima de uma mentira. Os 300 mil reais que Farroupilha vai receber, que foi solicitado pela prefeitura depois do vídeo do prefeito, é simplesmente uma ajuda emergencial para não faltar nada agora. Isso não tem nada a ver com os projetos que vão ser apresentados pelas prefeituras. Mais de 30 municípios já tiveram projetos aprovados. O prejuízo da sua companhia está estimado em 30 milhões de reais, mas o empresário afirma considerá-lo pequeno se comparado ao impacto de quem perdeu suas casas. Pedidos de realizar seu papel social, que é atualizar a população sobre o que está acontecendo. Fala, William Bonner, cadê o Lula para ajudar aqui em Porto Alegre? A Globo estava transmitindo Madonna, enquanto o gaúcho estava debaixo da água. Canoas estava debaixo da água. Pessoas morreram, o Luciano Hang botou mais... Política da tragédia. Começo te perguntando, tornou-se uma espécie de patologia da nossa política, essa disputa sangrenta para quem causa o maior estrago no seu adversário político? É verdade, Emanuel, parece que não tem assunto completo pela tragédia, né? É claro que a gente sabe, isso depois foi confirmado depois, que o governo do estado não fez todos os investimentos que prometia fazer para, digamos, mitigar calamidades como aquela, mesmo depois da enchente de setembro do ano passado, principalmente que a prefeitura de Porto Alegre não havia gastado um centavo sequer para fazer a manutenção do sistema de contenção de enchentes em Porto Alegre, que é algo já conhecido, um problema conhecido, mas que se tivesse sido feito esse investimento, talvez tivesse demorado mais para as águas invadirem a cidade como invadiram. E o que se verificou depois, Emanuel e ouvintes, é que, na verdade, o outro campo político, o extremo oposto, também entrou com fake news, desinformação, com uma exploração política da tragédia, mas, no caso, tentando botar a culpa no governo federal, né? Como se o governo federal pudesse ser culpado, ou, na resposta à tragédia, como se o governo federal não estivesse fazendo absolutamente nada para socorrer as vítimas. Então, isso também virou um grande problema, e aí virou uma acusação de lado a lado, teve briga dentro do Congresso, teve uma disputa ali em relação a fake news, o governo chegou a botar a Polícia Federal para investigar postagens, e é um caos informativo dentro do caos que é essa tragédia climática no Rio Grande do Sul. E até pegando um aspecto dessa questão de como a esquerda se posicionou inicialmente ao fazer suas críticas, o quanto, inclusive do ponto de vista estratégico, o quanto é perigoso esse tipo de estratégia, Diogo, de imputar culpa inclusive no eleitor gaúcho, dizendo, olha quem vocês elegeram, quase como se a culpa também fosse diretamente dos eleitores. Exatamente, né? Nos primeiros dias, eu acho que isso ainda permanece até hoje, a gente ainda vê isso em artigos, comentários de jornalistas, postagens de influenciadores e tal, é a história de que o negacionismo climático, ou um suposto negacionismo climático dos gaúchos, seria uma explicação para isso, né? Primeiro porque a gente sabe que o aquecimento é global e as mudanças climáticas são globais, né? Claro que elas têm efeitos diversos em cada região, mas as causas são globais, né? Então, obviamente que os gaúchos não são culpados sozinhos, pelo menos, pelas emissões dos gases de efeito estufa, enfim, tudo aquilo que se atribui como causa aí para as mudanças climáticas, né? Esse é um dos pontos. O outro é que é uma falácia. Na verdade, inclusive, tem um estudo da FGV, que eu citei naquele artigo, que foi publicado no ano passado na revista Nature, em que eles tentaram justamente identificar qual era a correlação ideológica ou psicológica no negacionismo climático, né, no ceticismo em relação às mudanças climáticas. E eles viram, com as pesquisas que eles fizeram, que essa correlação, quando existe, é muito pequena, correlação com a ideologia, e que o principal fator, na verdade, é psicológico. Então tem mais a ver com o fato se a pessoa acredita, confia no consenso científico, do que propriamente se ela vota em um ou outro candidato. Você vê como consequência, Diogo, um movimento possa vir a fortalecer um movimento no Brasil,
algo que a gente já observa mais claramente na Europa, né, principalmente em alas mais progressistas, os chamados verdes, né, os ligados à causa ambiental. Isso, eu sei que a gente entra nesse tema em toda eleição aqui no Brasil, mas você entende que isso vai passar a ter mais peso aqui no Brasil? Essa tragédia no Rio Grande do Sul pode impulsionar essa agenda ambiental de maneira mais preponderante, Diogo? Bom, acho que a agenda ambiental é importante, inclusive na pesquisa que foi divulgada na semana passada, falava da popularidade do governo Lula, eles também perguntaram, né, eu acho que é a pesquisa da Genial, eles perguntavam sobre quais eram os principais problemas, né, do Brasil. Então tinha lá segurança pública, corrupção e tal, e as questões ambientais apareciam acho que em quarto ou quinto lugar. Então já é um tema relevante, né, para os brasileiros. E muitos brasileiros, não só no Rio Grande do Sul, já estão enfrentando efeitos extremos climáticos. Então esse é um tema importante, sim. Também é preciso cobrar, né, o poder público, não só nas políticas para evitar a emissão de gases de efeito estufa, ou seja, que agravam o problema do aquecimento global, mas vai ser muito mais importante, talvez, a partir de agora, cobrar políticas para adaptar o país aos efeitos das mudanças climáticas. E o Brasil tem um histórico de gastar mal nesse sentido. É claro que a gente vai precisar se aprofundar bastante, né, sobre os erros históricos, né, de gestão que possam ter colaborado com a tragédia. Já tem saído muitas informações sobre, e também as respectivas responsabilizações, mas claro que o momento atual ainda é de foco total nas emergências ali de atendimento à população, né, o caos humanitário. E nesse sentido, quero te ouvir, Diogo, como é que você avalia politicamente a condução da crise até aqui em nível estadual, ali com o governador Eduardo Leite, e também em nível federal, o governo Lula? Estão agindo a contento do que se espera por um momento tão delicado como esse? É claro que tem críticas que podem ser feitas. Por exemplo, há muitas críticas que são legítimas, a população indignada, por exemplo, que não há segurança suficiente, que o resgate não chega sempre a tempo, mas existe uma limitação até humana, né, de capital humano para fazer isso, né, porque são 2 milhões de gaúchos afetados, 400 mil gaúchos fora de suas casas, tiveram que deixar suas casas, 60 mil ou mais pessoas que estão em abrigos. Então é óbvio que o poder público não tem gente, né, policiais, bombeiros, socorristas suficientes para estar em todo lugar. Esse é um fato claro. Quando a gente pensa na calamidade do Katrina, né, o furacão Katrina, que ocorreu lá no tempo do governo Bush, dos Estados Unidos, também, né, o poder público foi atropelado pelo tamanho da tragédia e não conseguiu dar conta de tudo. Mas eu acredito que o governo do estado e o governo federal estão agindo dentro do que conseguem agir, talvez pudessem fazer mais. Eu acho que isso é o suficiente. Agora, não é suficiente, mas é o que eles estão conseguindo fazer. Agora, o que me chama a atenção, Emanuel, é que o governo federal também tem ajudado, né, nessa polarização e no uso político da tragédia, quando reage de forma exagerada às informações que vêm nas redes sociais, né? Porque uma coisa é a fake news escancarada, como as que são divulgadas por alguns deputados e senadores bolsonaristas, por exemplo, né? Que dizem que não há ajuda nenhuma, que o governo federal não está fazendo absolutamente nada, a população que está fazendo tudo. A outra é a reclamação legítima do cidadão que acha que não está sendo suficientemente atendido, né? E parece que o governo resolveu colocar para investigar, né, a Polícia Federal para investigar até postagens desse tipo, né? Então isso obviamente acaba reforçando a ideia, né, que é uma das teorias da conspiração. A tragédia no Rio Grande do Sul foi uma criação do governo Lula, eu escutei até isso, justamente para conseguir perseguir os cidadãos, né? Até o socorro, né, até o resgate do cavalo caramelo virou motivo de polarização política e exploração política, né? O senador Flávio Bolsonaro postou que os policiais de São Paulo haviam socorrido o cavalo caramelo. A Janja, primeira-dama, foi lá, elogiou só o trabalho do Exército, né? E aí teve uma discussão. Primeiro diziam que o cavalo que não era cavalo, era égua. E aí vieram discutir que, na verdade, só resistiu em cima do telhado porque era égua. Aí depois descobriram que, na verdade, era cavalo mesmo. Então, assim, tudo vira uma discussão surreal dentro dessa tragédia. E uma tragédia triste, né? Pessoas morrendo, perdendo tudo, né? Eu conversei com parentes e conhecidos lá no Rio Grande do Sul, os músicos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a OSPA, por exemplo, que perderam seus instrumentos na enchente. Nossa. Né?
Então é tudo, né? Às vezes é o investimento de uma vida da pessoa, é uma casa, né? Um violino caríssimo e assim por diante. E as pessoas perdendo as vidas e agora vivendo a tragédia dentro dos abrigos, né? Com falta de segurança e assim por diante. Então, é claro que quando se chega nesse ponto, realmente é como se não estivessem levando a sério o sofrimento das pessoas. Eu te perguntei sobre essa condução, né, dos governos, porque se tem um momento que um governo é testado, são nessas situações extraordinárias, né, e trágicas. E a gente viu o quanto o próprio presidente Jair Bolsonaro pagou um preço caro em relação a isso durante a condução dele da crise da Covid, né? Nem empático sequer ele conseguiu ser. Isso contribuiu decisivamente para sua derrota nas últimas eleições. Não que um governante precisa ser apenas empático, mas é o mínimo que se espera num momento como esse, né, Diogo? É o mínimo e aparentemente o Lula nesse ponto consegue se diferenciar bastante de Bolsonaro, não é? O estado do Rio Grande do Sul foi um estado que votou majoritariamente em Bolsonaro nas eleições passadas, coisa de 56% dos votos, né? Isso não quer dizer absolutamente nada, não deveria significar, mas a gente sabe que no governo anterior havia um tratamento diferente em relação a estados, dependendo de quem era o governador, né? Se o governador era do PT ou não, o tratamento que o presidente Bolsonaro dava era diferente. Então, é aquela história de que claramente não se estava governando para todos. Então, acho que nesse sentido, pelo menos na mensagem, né, no simbolismo, o governo Lula está sendo mais correto, agindo mais de acordo com o que se espera. Agora vem o grande desafio, que é gastar corretamente, com transparência, não só agora nessa fase aí de socorro, mas também depois na fase de reconstrução, né? O Estado não vai poder ser abandonado, né, legado à própria sorte, depois que essa tragédia passar. Espera-se que passe rápido. Para a gente fechar, Diogo, não há sinais, até diante desse caso do Rio Grande do Sul, não há sinais até aqui no Brasil de um arrefecimento dessa polarização? E te pergunto também, em que medida seria uma responsabilidade deste governo, né, que veio com esse discurso de união, tentar buscar um clima político um pouco mais saudável e não está conseguindo, aliás, está até alimentando esse fogo? O governo atual poderia agir melhor, principalmente na parte de comunicação, para justamente evitar esse tipo de coisa, né? Quando a gente pega esse exemplo das fake news, das desinformações, que obviamente prejudicam os trabalhos de resgate, o governo, em vez de informar corretamente, negar as informações corretas, ele usa o discurso de que ele está sendo atacado. São mensagens mentirosas, né, propositalmente mentirosas, e muitas vezes é só uma falta de conhecimento ou uma desinformação. Aquela história de que os caminhões estavam sendo parados a caminho do Rio Grande do Sul e que o governo não estava deixando, né, a ajuda chegar. Na verdade, havia tido algum tipo de ruído, algum caminhão que foi parado, multado e tal. Então a informação era parcialmente correta, né? Mas não era correta e que não estavam deixando passar, que fosse uma política de Estado. Então é claro que o intuito desse tipo de desinformação, quando é feito de baixo para cima, né? Quando é organizado por alguns agentes políticos conhecidos, é de desestabilizar os órgãos de governo e promover uma desordem social justamente para afetar a popularidade do governo. Mas, às vezes, né, em muitos casos, é algo espontâneo, né, vindo da população que vê as coisas e não sabe exatamente o que está acontecendo, e realmente há uma falta de informação. E aí, quando o governo reage dessa forma, ele acaba incentivando, né, o discurso polarizado. Então, essa é uma questão aí que, enfim, em termos de comunicação, seria possível melhorar bastante. E a médio prazo você não vê nenhum sinal de arrefecimento nessa polarização no Brasil, né, Diogo? Eu não vejo. A gente tem uma pesquisa, hoje teve a pesquisa Genial Quest, né, que saiu, que falou que existe aí um desejo dos eleitores, né, de 37% dos eleitores, de votar em candidatos independentes, que não sejam apoiados nem por Lula, nem por Bolsonaro. Mas quando vai chegando perto das eleições, das campanhas, esse tipo de sentimento acaba sendo atropelado pelo medo que os eleitores têm de que o candidato que eles odeiam, que eles rejeitam mais, seja eleito. E aí a polarização volta com força. Eu acho que a tendência é que quanto mais perto a gente chegar das eleições municipais, a gente vai ver novamente essa polarização ganhar força. Muito bem. Diogo Schelp, colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, participando mais uma vez com a gente aqui no podcast também. Obrigado pelo papo, Diogo. Um abraço para você. Um abraço a todos. Estadão Notícias.
E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 14 de maio de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.